Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Walter Silva, o seu professor. Estamos aqui para estudar a Bíblia, que é a coisa melhor do mundo. Existe coisa mais não, né? Existe coisa melhor do que estudar a Bíblia. Você tem percebido que estamos estudando, né? Tem percebido? Estamos estudando sobre o dom de línguas, sobre o verdadeiro dom de línguas. Qual é o seu propósito? Você já conversou com a Bíblia? Por que receber o dom de línguas? Lembre-se que no primeiro estudo nós lemos Marcos 16, 15, 16, que fala: ide por todo o mundo, pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não será condenado. Aí Cristo começa a enumerar os dons. O dom de cura, de profetizar, de línguas. E por quê? E por quê? Tá vendo? Já conversou com a Bíblia? E por que receber esse dom de falar em línguas, meus amigos? Você que me ouve aí, por quê? A palavra novas está no plural, claro. Se não estaria nova. Está no plural. Novas línguas. Se não seria nova no singular. Agora, o que significa a palavra nova? Você já procurou saber? O Novo Testamento foi escrito em que língua? Já procurou saber? Em que língua foi escrito o Novo Testamento? No grego. Naquela época, o grego é como se fosse o inglês hoje. Quem não sabe inglês, pouca chance tem de entrar no mercado, ainda mais agora, o mercado exigente. Naquela época também. Eles falavam grego, mas não era o grego clássico. Era o grego comum, chamado koiné. O grego comum, do dia a dia. Existem duas palavras para novas. Está lá. Novas línguas. Está no plural, lembre-se. Novas está no plural. E o que significa a palavra novas? Nós temos só uma palavra nova no português. Você já procurou saber, amigos? Eu sou teu professor. Estou aqui para te ensinar. Já procurou saber o que significa a palavra novas no idioma grego? Existem duas palavras para novas. Existe neos e kainos. Duas. Quanto no português, há uma só. Neos significa um novo recente, que não existia e que passou a existir. Kainos é o novo que é existente, que eu não conhecia. E que agora passei a conhecer. E eu sempre dou um exemplo disso. Tem hora que a palavra não sai. Eu tenho que mudar o jeito de falar. Conheço um homem aqui no meu bairro que comprou um carro da década de 30. Década de 30, um carro velho. Todo estrupiado. Amassado. Pintura queimada. Jogada num canto. E aí esse homem, ele tem um sacolão que pode... Não vou dizer o nome, porque eu não estou autorizado. Nunca diga... Olha, aprenda isso com o seu professor aqui. Nunca diga o nome de alguém sem que ele te autorize. Nunca diga o número do seu telefone sem que a pessoa autorize. Sabe por quê? Porque a pessoa pode entrar na justiça com um processo contra você. Porque você usou de forma indevida o nome daquela pessoa. Lembre-se, meu amigo, eu aprendi isso. Eu aprendi isso porque eu estudei. Eu sou teu professor. Eu tenho que estudar para isso. Para poder te ensinar.
Então ele comprou esse carro velho, tudo. Aí, o que ele fez? Mandou tirar aqueles amassados, passar uma massinha, colocou uma pintura nova, envernizar aquela pintura para que ele fique bonitinha, com brilho. Mandou colocar o estofado original, couro. Custa caro, mas ele mandou fazer isso. Arrumou o assoalho, mandou colocar um paralama original, teve que pagar, porque não existe mais isso aí. E fica caro para você fazer um paralama só. Trocou os para-brisas e fica caro para você. Tem que mandar fazer, amigo, que não tem mais. Um carro de 30. A ignição era na manivela, porque não tinha chapa da partida. Era na manivela. E aí ele fez tudo isso. Deixou o carro bonito. Lindo, maravilhoso. E ele nem usa o carro, viu? Ele aluga para levar noivos, mas ele que dirige, viu? Não manda o seu empregado dirigir, não. Por quê? Porque ele quer preservar. Aquilo é uma relíquia para ele. Então aquele novo lá é kainós, a palavra que se usa aí é kainós. O carro já existia, amigo. Mas ele agora é novo. E que sentido ele é novo? Porque ele passou por uma reforma. Ele não tem mais aquele aspecto de carro quebrado, amassado. Então agora ele é um carro novo, mas que já existia. Então a palavra é kainós. Quando fala novas línguas lá, o texto que está lá no grego, a palavra que está no grego lá, é kainós. É algo que já existia, mas que para mim é diferente. Isso explica mais ou menos o que diz lá em Marcos. E falarão novas línguas. Você já imaginou? Já conversou com o texto? Nós já lemos Atos 2. Aliás, estudamos, né? Porque ler é uma coisa, estudar é outra. E depois nós vimos Atos 10. E agora Atos 19. O que fala ali? Paulo desceu para Éfeso, uma cidade portuária, idólatra. Um povo ruim, mas que era uma metrópole, uma cidade importante, e que para lá afluía muita gente de diversas partes do mundo, cada um na sua própria língua, para ouvir a palavra de Deus. E ali estava Paulo, solitário, pregando aquilo que ele sabia. E Paulo chegou ali e disse: recebeste o Espírito quando creste? Eu falei assim: não, Paulo, eu nem sei que existe Espírito, Paulo. E Paulo falou assim: em que você foi batizado então? No batismo de João, Paulo, mas eu não conheço tudo. Então Paulo, impondo as mãos, batizou. Para quê? Para quê? Tudo tem um propósito. Para quê? Para que ele conhecesse que há Espírito. E qual é a função do Espírito? Para que eu compro um carro? Que eu quero ter um transporte só para mim. E não um transporte coletivo. Para que eu moro em um condomínio? Porque lá tem privacidade. As casas ficam abertas, o carro fica na rua, com o vidro abaixado, e também a bicicleta do seu filho, e ninguém mexe. Por quê? Se tem privacidade. Entenderam? Deu para entender, amigo? Então Paulo os batizou de novo. Mas diz a Bíblia que há um só Deus, uma só fé, um só batismo. E por que Paulo batizou de novo? É um rebatismo? Por quê? Porque ele não conhecia. Ah, não pode batizar de novo. Claro que pode, amigos. Se você é cristão, fez coisa errada, prostituiu, roubou, matou, se arrependeu, quando você volta, tem que fazer o quê? Rebatizar, querido. Você quebrou o pacto. É como um casal que se separa. E depois eles atam o casamento. O que tem que fazer agora? Casar de novo, amigo. É fácil de entender, amigo. Então aqui Paulo impôs as mãos e desceu sobre aquele homem, Apolo, o Espírito Santo, e ele começou a falar línguas. Para quê?
para pregar o Evangelho para aquele povo pagão que adorava aquela santa Diana dos Efésios. É para isso. Voltando aqui. Que palavra está lá do Evangelho de Marcos? Palavra novas. Novas, lembre-se, novas está no plural. Novas línguas. Línguas existentes. Mas aqueles homens não conheciam 12 homens pregar para o mundo inteiro. Homens rude e moscarejada, que falava lá o aramaico muito ruim. Talvez não conhecia nem o grego, que era a língua. Você entende? Vai pregar na China, na Rússia, na Índia, aquelas línguas difíceis que se escreve da direita para a esquerda e que é escrita no vertical ainda. Como é que você vai entender essa língua? Como é que você vai espalhar a mensagem? Agora, Deus manda o Walter Silva lá na Rússia. Eu não conheço a língua, mas nem a cultura deles. Como é que eu vou falar a língua deles? Eu posso falar línguas, irmãos. Eu, o Walter Silva, seu professor, pode falar em línguas. E eu creio que eu posso falar em línguas. Mas se houver necessidades. Então, estou lá na Rússia e Deus tem uma mensagem para mim. Walter, vai lá e ensina os russos que não podem invadir a terra dos outros. Que não pode mais colocar aquele regime da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não tem mais jeito. Vai, ensina para o Putin lá. Olha, eu falei já. Não podia falar o nome dele. Putin. Mas esse nome já é comum, né? Todo mundo sabe quem é o Putin, aquilo que ele faz. Então, o dom de línguas é para quê mesmo? Olha aqui nos meus olhos, por favor, olha aqui. Olha aqui para o seu Walter Silva, olha aqui. Tudo que eu vos falo aqui foi Deus que me deu, é claro. Porque diz assim a Bíblia, aquele que tem falta de sabedoria, se eu não me engano, está lá na Bíblia, 2 textos só, se eu não me engano. Um está lá em Tiago, o outro não sei onde está. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar, e não vai lançar no seu rosto. Ele te dá sabedoria, mas aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Lembra lá quando Deus colocou Josué no lugar de Moisés, porque Moisés seria morto, lá no monte, onde ele contemplou a terra de Canaã. E o povo tinha que ir para Canaã. Moisés iria morrer. E fala assim, não te mandei eu? Esforça, tem bom ânimo, porque ninguém te impedirá nessa empreitada. Esforça, tem bom ânimo, amigo. Deus dá sabedoria, mas você tem que procurar, fazer a sua parte. Então, aquilo que eu vos ensino aqui, eu aprendi durante quanto tempo? 43 anos. E eu aprendi estudando e pregando. Essa que é a metodologia. Quanto mais você estuda, mais você fala, mais você vai compreendendo. E aí fica fácil de você ensinar, mas foi difícil para você fazer, a princípio. Então aqui aprenda com o seu professor, tá bom? Aprenda comigo. Eu não sou melhor do que você. Eu sou feito do mesmo barro que você. Quando eu morrer, eu vou para o pó da terra como você vai. Eu não sou melhor do que você. Não pense nisso, não. Eu posso errar, amigos. Porque eu sou falho. Por isso que quando você me ouve aqui falar, vai na Bíblia. Vai lá em Atos 2. Vai lá em Marcos 16, 15, 16. Vai em Atos que eu falei no vídeo anterior. Depois você vem aqui em Efésios. Para Coríntios, que é o último texto. Desculpe aqui a expressão. Vai estudar. Vai. Ainda é tempo. Vai estudar.
Faça como muitos, não como eu, faça como muitos. Sabe, amigos, no ensino médio, a professora de geografia falou uma coisa lá. E eu tive, com toda a minha simplicidade, poder dizer para ela: ó, professora, a senhora está errada. Certa feita eu ouvi um ministro do Evangelho, não vou dizer que igreja é, porque eu não posso expor as pessoas, eu não posso criticar as pessoas. Ah, tá vendo aquilo ali, aquela igreja, faz tudo errado. Não, eu não posso fazer isso, amigo. Eu não sou diferente de ninguém, eu sou igual. Então eu estava ouvindo aí um certo ministro em algum lugar, que eu não vou dizer aonde, e ele pregou sobre um assunto lá, dizendo que a igreja de Deus é testemunha fiel e verdadeira. Eu falei assim, de onde foi que tirou isso? A igreja é testemunha fiel e verdadeira? De onde que esse ministro do Evangelho tirou isso? E a porta falou assim, olha, está errado. A igreja não é a testemunha fiel e verdadeira. É, mas eu sou um ministro do Evangelho. Sim, eu sei que o senhor é. Eu sei que o senhor é. E eu sou até ancião do Senhor. Estou abaixo do Senhor. É claro que estou. Mas eu sou um ancião abaixo do Senhor. E nem se não fosse. E nem se não fosse. E nem se não fosse. Desculpa aqui, a repetição é a ciência do aprendizado. Eu falo assim, aonde é que a igreja é testemunha fiel e verdadeira, sendo que ela é fraca? A igreja é fraca, meu amigo. Defeituosa, mas é o único instrumento que Deus tem aqui na terra para levar o evangelho ao mundo. Pessoas fracas como eu e você, sabe? E para que bater no peito? Ah, aquela igreja, aquele povinho, aquele Zé Ninguém. Por que fazer isso? Por que fazer isso? Eu não estou aqui para denegrir ninguém. Eu não estou aqui para humilhar ninguém, sabe? Estou aqui para ensinar aquilo que Deus me ensinou. Hoje de manhã, é um texto da Bíblia sobre isso. Fala assim, o Senhor me acordou cedo para que eu pudesse aprender com o Espírito Santo. Dediquemos mais tempo, não para Deus, mas para com Deus. Deus não precisa do meu tempo, mas eu preciso estar um tempo com Deus, porque só Ele pode me ensinar. Então, para resumir aqui, o Espírito de Deus me ensina para que eu possa ensinar. Mas se eu não buscar, está lá em Jeremias, não me lembro agora o capítulo, o versículo, porque se eu falar o capítulo e o versículo, eu posso estar errado. Aí eu vou induzir você ao erro e eu serei culpado disso. Já imaginou a responsabilidade que eu e você temos? Você já imaginou? Pensa comigo, amigos. Faça um exercício. Bota a sua cabeça para funcionar. E eu falo isso não é para te humilhar. Não é para te humilhar. É para que eu e você podemos fazer consciente as coisas. E não fazer por fazer. Deus é um Deus que planeja as coisas. O mundo aqui era um abismo. Sem luz, sem nada. E Deus foi lá e começou a fazer. E Deus fez separação, a luz e as trevas. E Deus fez isso. Deus não fez a terra por acaso. Ele foi planejando. E nós temos que fazer o mesmo, planejar. Porque se eu não me planejar para fazer as coisas, eu vou induzir você. Você vai aprender comigo errado. E vai fazer errado. Então está lá em Jeremias. Buscar-me-eis e achareis quando me buscares de todo o coração. Vamos orar? E depois nós vamos para Coríntios, hein? É um pouco mais complicado, Coríntios. Mesmo assim, não podemos fugir. Porque está difícil. Não dá para fazer. Você largar para lá. Não, amigos. Quanto mais difícil, melhor. Quanto mais difícil, melhor. Porque vai exigir mais. E você vai ter que estudar mais.
Você vai ter que ler mais, vai ter que pesquisar mais. As coisas difíceis são boas. Você está difícil, eu vou deixar para lá. Aquela prova está difícil, eu não vou fazer, eu vou colar. Vamos orar então? Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, porque nós somos instruídos pelo Espírito Santo. Mas para quê, Pai? Para fazer a tua obra. O Senhor nos confere dons, não para usar em nosso benefício próprio, Pai, mas que para nós fazermos a tua obra, levar o teu santo evangelho a toda criatura. Hindus, japoneses, russos, franceses, ingleses. Mas como é que eu posso fazer isso, Pai, se o Senhor não me batizar com o teu Santo Espírito? E batizar para quê com o Espírito Santo, Pai? Para que eu possa levar o Evangelho, Pai. Me ensina, por favor. Porque eu sou feito do pó e da cinza. O Senhor diz isso para Adão, depois que ele pecou, Pai. Tu és pó, e para lá você vai. Eu sou feito do mesmo barro que todos, Pai. Eu vou para o pó também, mas eu tenho certeza, se eu permanecer fiel, quando o Senhor voltar, eu serei ressuscitado para morar contigo para sempre. Muito obrigado, Pai, por esse estudo que fizemos aqui com nossos irmãos e amigos. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua presença. Como eu sempre digo, estou indo embora, amigos, mas depois eu volto. Me espera lá, tá bom? Vou encerrar por aqui o trabalho de hoje.